Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Obrigado, Darryl. É hora de você pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu me sinto sempre muito feliz cada vez que podemos estar juntos aqui através do programa Encontro com a Palavra. Estudamos até o 8º livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. No nosso último encontro, começamos o estudo dessa linda história de amor. É o livro que vem logo depois do livro de Juízes. A história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam o povo de Israel, um período de escuridão espiritual na história dos hebreus. O livro de Ruth também é chamado de o romance da redenção. No livro de Êxodo, nossa salvação é ilustrada com a libertação da terrível escravidão do Egito. Vimos que a alegoria da salvação e redenção continua no livro de Números, com a peregrinação do povo hebreu pelo deserto durante 40 anos. Finalmente, no livro de Josué, os filhos de Israel entram na terra de Canaã, o que simboliza a nossa entrada no plano de salvação. No livro de Ruth, vemos que a mesma redenção e salvação é ilustrada com uma história de amor que se inicia no capítulo 1, com a história de uma família pródiga. Devido a uma fome que se abateu na cidade de Belém, um homem, sua mulher e seus 2 filhos foram para a terra de Moabe. Nesse país distante, tudo foi muito difícil. Nessa parte da história, Noemi, a mãe pródiga, é o foco da narrativa. Em Moabe, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Mas antes dos seus filhos morrerem, se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra Ruth. Ruth, então, se torna a personagem central dessa história. Orfa voltou para Moabe, mas Ruth jurou lealdade à sua sogra Noemi. Mais tarde vimos que a razão dela ter feito isso talvez tenha sido o fato de ter se convertido enquanto seu marido Malom era vivo. Assim, essas 2 mulheres, Noemi e Ruth, voltaram para Belém. Quando chegaram lá, no final do capítulo 1, Noemi tornou-se a figura de uma filha de Deus voltando para casa. A palavra voltarei é encontrada várias vezes no capítulo 1. Assim como o filho pródigo decidiu voltar para a casa de seu pai, Noemi decidiu voltar para Belém. Quando retornou, a graça de Deus estava esperando por ela. Deus expressou seu amor e graça para com Noemi de diversas maneiras. Nesse livro da Bíblia, Ruth ilustra uma pessoa que não fazia parte da família de Deus. Vemos que Deus expressou seu amor e sua graça para com ela por meio da redenção. A volta de Ruth para Belém com a sua sogra é uma linda ilustração da nossa redenção e salvação. Deus expressou sua graça para com ela, primeiramente no capítulo 1, quando ela foi colher atrás dos segadores. Isso era uma lei de Deus dada no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando os segadores estivessem fazendo a colheita nos seus campos, não poderiam pegar o que caísse no chão. E não deveriam pegar todas as uvas e nem todas as espigas de milho. Dessa forma, os pobres e os estrangeiros seriam beneficiados. Ruth conhecia essa lei, e por isso foi aos campos colher atrás deles. A lei do parente remidor introduz uma verdade muito importante no livro de Ruth. Noemi, sogra de Ruth, tinha um parente muito rico cujo nome era Boaz. No versículo 3 do capítulo 2, nós lemos que Ruth foi colher no campo e, por acaso, entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque, seu falecido sogro. Ei, você acha que isso foi por acaso? Você acha que, coincidentemente, ela foi colher no campo desse homem? Lendo o 1º capítulo de Mateus, descobrimos que Boaz e Ruth fazem parte da genealogia de Jesus Cristo Messias. Você acha que Deus, sabendo que a união dessas pessoas e o seu casamento levaria à vinda do Messias, deixaria que isso acontecesse por coincidência? Claro que isso foi providencial. Ruth foi para o campo que pertencia a Boaz. E no versículo 4 nós lemos: Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Que exemplo de relacionamento entre funcionário e empregador, hein? Não seria bom começarmos o nosso dia na fábrica ou na loja dessa forma? O Senhor seja com você. E o outro grita de lá: Deus te abençoe.
E no versículo 5 nós lemos: perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Você quer saber o que essa pergunta realmente significa? Significa que Boaz se apaixonou. Ele viu aquela linda mulher colhendo nos campos. Ruth significa beleza, ou botão de rosa. É claro que ela era muito bonita. Quando Boaz a viu, ficou simplesmente embasbacado. Foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou por ela e perguntou ao seu encarregado o que ele sabia sobre ela. O encarregado contou tudo o que sabia, que ela tinha sido casada com um homem hebreu no país de Moabe, que seu marido tinha morrido e que ela tinha jurado lealdade à sua sogra. E ele provavelmente contou que enquanto era casada com um homem hebreu, ela tinha se convertido. No versículo 8 lemos que Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Boaz deixou claro a Ruth que estava interessado nela. Agora as coisas tinham mudado bastante. Sua resposta está no versículo 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Deparamo-nos com uma palavra muito bonita na Bíblia. Graça. Graça significa favor e bênção de Deus que não merecemos. Ruth está dizendo a Boaz: eu não sou hebreia, não sou como uma de suas servas. Por que tem esse tipo de consideração comigo? Boaz respondeu que ela tinha feito a sua parte. No versículo 11 ele diz: eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Isso é muito importante. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você está vendo, Ruth tinha se convertido e Boaz sabia disso. Quando Boaz declarou a sua intenção de mostrar mesmo consideração por ela, Ruth disse: ache-eu graça aos teus olhos, Senhor meu. Em outras palavras, ela disse: está bem, eu aceito o que você está fazendo por mim. Aí então, durante a refeição, Boaz disse: achega-te, come do pão e molhe o teu bocado no vinho. Lemos aí que ela almoçou com ele no seu primeiro dia de trabalho, e diz ainda que ela comeu até ficar satisfeita. Havia uma música quando eu era jovem que dizia mais ou menos assim. Bom, uma pena que a inflação já levou aquele nosso centavo, né? Mas a música dizia assim, ó: se eu tivesse um centavo, sabe o que eu faria? Eu gastaria tudo em doces para você. Eu nem me importo, porque você é tudo que eu gostaria de ter. Ah, porque eu estou apaixonado por você. Por você tudo eu gastaria. É isso que você tem vontade de fazer quando está apaixonado. Você quer gastar tudo com aquela pessoa. Você quer dar tudo para ela. Boaz estava realmente apaixonado e ele ficou pensando no que mais poderia fazer por aquela moça. Depois do almoço, Boaz chamou seus segadores e disse: olha, quando vocês virem aquela moça atrás de vocês, deixem cair tudo o que estiverem carregando. Deixem tudo no chão e deixem que ela pegue. Deixem cair tudo de propósito. No final do primeiro dia de trabalho, Ruth estava carregada com tudo que tinha colhido. A lei ordenava: se você deixar cair inadvertidamente, não pegue do chão, deixe lá. Boaz mandou: toda vez que vocês a virem, deixem cair tudo que estiverem carregando. Boaz estava realmente interessado em Ruth, hein? Então, quando Ruth voltou para casa, trazia um saco de grãos. Quando sua sogra viu, perguntou: onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Inocentemente Ruth respondeu: no campo de um homem chamado Boaz. Noemi quase caiu para trás. Ela disse: bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado. O que Noemi estava tentando dizer era: nós vamos morar na casa grande. Dá para entender o que você acabou de me dizer? Boaz é um homem rico e parente do meu marido, seu sogro. Eu tenho certeza que Noemi tinha explicado para Ruth a lei de Deuteronômio 25, que dizia: Ruth tinha o direito de procurar qualquer parente do seu falecido marido e pedir-lhe em casamento.
É claro que Ruth já sabia disso, e Noemi disse: é bom que você não tenha que ir a outro campo, continue a trabalhar nos campos dele. O último versículo do capítulo 2 diz: assim Ruth se juntou com as servas de Boaz para respigar até que a cega de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Isso parece estranho, porque significa um tempo de mais ou menos 6 meses. Todo dia ela ia aos campos de Boaz. Podemos presumir que eles almoçavam juntos. Talvez ele a levasse embora para casa. Agora podemos achar que Noemi começou a ficar impaciente. O capítulo 3 começa assim. Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Sabe o que descanso quer dizer? Um marido. Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Lembra que eu falei para você sobre a lei do parente remidor? Noemi continuou: lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Depois que eles separavam a cevada, havia um banquete. Noemi disse: agora vai, toma um banho e põe um perfume, vai até a eira e depois que a festa acabar, veja onde ele vai descansar. Eles sempre dormiam perto da colheita para tomar conta dela. Aí, durante a noite, Noemi continuou: vá até ele, apresente-se e peça-o em casamento. Sabe, esse romance não era só o romance da redenção, era também um romance ao contrário. Naquela cultura, Boaz não poderia pedir Ruth em casamento. Ruth é que tinha que pedi-lo. Havia muitos parentes do seu falecido marido e do seu falecido sogro. Talvez muitos deles quisessem se casar com ela, mas a lei era feita de tal forma que a viúva Ruth tinha que ir até um deles e falar: você quer ser meu parente remidor? O que ela fez no capítulo 13 estava totalmente de acordo com o costume da época. Era um pedido de casamento. De acordo com as leis de Deus, o casamento poderia ter se consumado naquela noite. Mas a proposta de casamento foi feita de acordo com as leis. Não havia nada de errado. Lemos que no meio da noite estava muito escuro e Ruth foi e deitou-se aos pés de Boaz. Na verdade, Boaz se assustou quando viu que havia uma mulher ali. Ele perguntou: quem é você? Ruth respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Isso era uma proposta de casamento que poderia ter sido consumada ali, naquele eirado, e estaria dentro das leis de Deus. Boaz disse: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovem, quer pobre, quer rico. Aparentemente Boaz era um homem mais velho. E agora, minha filha, não temas, tudo que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então Boaz disse: há um probleminha, Ruth. Existe um parente seu que é mais próximo do que eu, e ele tem o direito antes de mim. Muito interessante, não é? Boaz disse a Ruth: vá para a casa de sua sogra. Ele encheu algumas cestas com grãos e disse: vai para a casa de sua sogra e fica lá, até que eu mande notícias. Veremos que Boaz tinha uma boa razão para dar esse conselho a Ruth. No próximo programa nós vamos continuar com essa impressionante história. Não perca então, hein? Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.